Olá, bem-vindos ao Passo a 2, Estudos de Caso, um espaço onde vamos abordar assuntos pertinentes na área da construção, relacionando projetos ou obras com o assunto em foco. O meu nome é Henrique Marecos e neste episódio vamos falar sobre da arquitetura à gestão de projetos. Temos connosco a Inês Feio, gestora do projeto na Alphalink. Olá Inês, tudo Olá, bem? Henrique. Tu fizeste esta transição, tu começaste a trabalhar como arquiteta e juntaste a nós há cerca de 3 anos como gestora de projeto na Alphalink. Nós vamos falar sobre, a partir da tua experiência, e por isso com certeza que vamos falar sobre projetos e obras que tiveste aqui na Alphalink, e interessa-me particularmente perceber o teu ponto de vista, os teus dois pontos de vista, na verdade, como projetista e como gestora de projeto, sobre vários processos que temos na indústria. Queres começar por apresentar assim brevemente o teu percurso? Então, quero, quero muito. Eh, o meu percurso, assim de uma forma relativamente sucinta, o gosto pela arquitetura vem já desde muito cedo, eu não sei definir exatamente quando. A minha mãe costuma dizer, ou sempre ouvi dizer, que eu desde os 5 anos que digo que quero ser arquiteta. Portanto, é algo que me tem acompanhado ao longo da vida. Uhum. E foi um bocadinho com base neste sonho desde pequenina que eu acabei por entrar na Faculdade de Arquitetura, onde estudei. Acabei por entrar também no mercado de arquitetura, dos projetistas. Fui trabalhar para ateliês. Estive em ateliê de arquitetura durante cerca de 8 anos. Uhum. E foi também em ateliê de arquitetura que tive o primeiro contacto com a área de gestão de projetos que me interessou. E aí decidi ir fazer uma pós-graduação em gestão de projetos. E a partir daí acabei por vir parar aqui à Alphalink, Uhum. onde estou há 3 anos, como estás a dizer. Ok. Assim, a primeira pergunta que te queria fazer é logo bastante abrangente. Acho que é capaz de dar pano para mangas. E é, como é que tu vês a gestão de projeto hoje e como é que vias quando eras projetista? Por isso, basicamente, como é que a profissão é vista de dentro e de fora, particularmente do ponto de vista de um projetista de arquitetura? Bem, isso é giro agora eu ter passado por estas 2 experiências e falar das 2 perspectivas. Eu como projetista, a minha ideia dos gestores de projeto era assim um bocadinho, agora acho eu desfasada do que é a realidade da gestão de projeto, ou pelo menos esta gestão de projeto que eu faço na Alphalink. Eu via os gestores de projeto muito como aqueles chatos, que mandam e-mails e Uhum. telefonam e fazem atas e reuniões Pombo a toda hora. correio. Exato, tipo o pombo correio do projeto. E acho que no panorama geral dos arquitetos ainda há muito às vezes essa visão. E, na verdade, o nome gestão de projeto é um nome sem dono, não é? Uma coisa que muitas vezes dizemos aqui na Pode ser Alphalink. muita Ou coisa, seja, exatamente. depende da empresa com quem se está a trabalhar, às vezes depende até do próprio gestor de projeto Exato. com E eu, quem se trabalha. na verdade, na altura, e sem querer aqui dar graxa, mas tive a oportunidade como arquiteta de trabalhar com a Alphalink Uhum. e foi a primeira vez que tive contacto com uma abordagem de gestão de projeto bastante diferente da que eu vinha a ser habituada. E sentia que realmente quando trabalhei com a Alphalink havia uma postura muito mais proativa, de trabalharmos todos como uma equipa e muito mais construtiva, e acabei por me interessar e por me rever um bocadinho naquele papel. Sentia que realmente que acrescentava um valor ao meu trabalho como arquiteta. Uhum. E portanto, pronto, acabei por me fascinar um bocadinho pela área, também pela oportunidade de ter quando trabalhei com a Alphalink. Hoje em dia, como gestora de projeto, a forma como eu vejo a gestão de projeto, é um bocadinho, sinto que nós somos assim um bocadinho o maestro de uma orquestra que está a olhar para todos os intervenientes, projetistas, dono de obra, empreiteiro, até entidades externas, e dar aqui um bocadinho de harmonia a isto tudo. Uhum. E tentar um bocadinho tirar o melhor de cada um, para que todos trabalhem bem, sem desperdício e que nos complementemos um bocadinho uns aos outros, no fundo. E nós acabamos por ser um bocadinho essa figura, essa visão mais abrangente, este Uhum. olho que está aqui de fora a ver as coisas um bocadinho mais de cima e mais imparcial até. Hum, Pronto, Uhum. assegurando que também estão todos coordenados entre si, etc. Uma figura mais agregadora. Eu acho bastante bonita essa imagem do maestro, mas na verdade eu também já ouvi alguns arquitetos a falar sobre
se calhar ainda mais a figura da coordenação do projeto como também um maestro de uma orquestra e que também acho que faz sentido. E é um assunto que já temos discutido algumas vezes, mas que, enfim, não sei se existe talvez também alguma confusão entre o que é a coordenação de projeto e que muitas vezes, a maior parte das vezes, é assegurada pelo arquiteto e a gestão de projeto. É diferente, é a mesma coisa, sobrepõem-se? Como é que é isso? É efetivamente bastante diferente. Eu, antes de vir para aqui, era coordenadora de projeto. Uhum. E para quem ouve de fora, a palavra gestor de projeto e coordenador de projeto até É parecido. é muito parecido, ou seja, mas a verdade é que a própria palavra projeto é totalmente ambígua Uhum. e, apesar de ser a mesma, tem significados completamente diferentes numa definição e noutra. Portanto, o projeto do coordenador de projeto acaba por ser o desenho, não é? A parte mais geométrica da coisa, no limite, a caixa dos desenhos, e o projeto do gestor de projeto acaba por ser um processo, Uhum. portanto, que apanha, além do projeto geométrico, uma série de outras Sim, coisas. são coisas diferentes. Em inglês isso está bem resolvido, não é? Porque Exato. tens o design e tens o project, não é? Exatamente. Em português acaba por ser aqui um bocadinho ambíguo. A verdade é que o coordenador de projeto acaba por ter um foco muito mais de gestão, tudo o que é a geometria, o desenho bidimensional, o desenho tridimensional até agora com o BIM, e de coordenar e de assegurar que esta parte geométrica está compatibilizada, enquanto que o gestor de projeto, além de de estar a gerir o processo, acaba por ter este papel mais de gerir tudo o que é as relações, pessoas, até conflitos, mas pronto, um bocadinho por aí. Uhum. Boa. Para termos um fio condutor, se calhar vamos assim pelo ciclo de vida de um projeto e vemos os processos que existem em cada uma dessas fases e comparamos um bocadinho como é que é visto do lado dos projetistas e do lado da gestão de projeto. Começando pelo início, como é que era o arranque de um projeto enquanto projetista de arquitetura e como é que é agora enquanto gestora de projeto? É muito diferente ou nem por isso? Eu sinto, pelo menos a minha experiência como arquiteta e a minha experiência agora como gestor de projeto, sinto que realmente é diferente. Enquanto arquiteta, o arranque do projeto, a grande maioria das vezes, ou diria que até sempre, o arranque era basicamente, tínhamos um cliente que nos apresentava requisitos ou o que é que pretendia fazer, e a nossa primeira fase era o desenhar, o explorar o conceito, o explorar um bocadinho a imagem do objeto que queremos vender ao cliente, de tornar, portanto, termos um conceito e uma imagem apelativa ao cliente para vendermos e o convencermos a aceitar, digamos assim, essa fase mais conceptual. E depois, numa segunda fase, pegávamos um bocadinho nesse conceito ou nessa imagem já fechada e aprovada e encaixávamos, digamos assim, tudo o que era o programa, os requisitos regulamentares e toda essa parte mais burocrática. Enquanto gestora de projeto, o arranque do projeto pode ser mil e uma coisas. Nós temos inícios de projeto desde clientes que ainda nem sequer têm um terreno para construir o que quer que seja, como também podemos entrar num projeto em que já está, projeto aqui digo sempre o projeto como processo, exato, e entrar num projeto que já tem projetistas contratados, já tem projetos licenciados, e a verdade é que é totalmente diferente e já agora, pronto, indo aqui buscar um bocadinho, nós na AlphaLink o que é que tentamos convencer sempre os clientes e defendemos muito isto. O ideal é nós entrarmos sempre nos projetos no dia zero, digamos assim, antes de haver sequer projetistas contratados. E acreditamos, e eu sinto isso hoje em dia, que temos muito mais facilidade e probabilidade de conseguir impactar de forma positiva o resultado do projeto se conseguirmos entrar o mais cedo possível. E qual é que é a diferença que tu vês, até para um projetista, para a forma de trabalhar de um projetista, começar um projeto onde já tem um gestor de projeto ou um projeto onde ainda não haja nenhum gestor de projeto que só entra mais tarde, muitas vezes à boca da obra até? Certo, então, para o projetista, sobretudo, e para o dono de obra também, mas para o projetista, acho que há uma diferença enorme, porque é a diferença entre estarem a projetar para uma coisa idílica, sem um objetivo de custo. Eu, como projetista, esta fase de conceito que eu estava a falar, não me recordo de alguma vez de me ter sido falado de algum custo. Ter desenhado com o objetivo de custo. Exatamente. E mesmo que
pedissem nós não temos esse know-how como arquitetos, como gestores de projeto, temos muito mais contacto diário com números Preços, e custos. preços e custos, é muito mais fácil para nós fazer essa gestão. Portanto, arrancar o projeto ou desenvolver o projeto com esta figura da gestão de projeto a balizar-nos e a encaminhar-nos para desenvolvermos as coisas já com um propósito e com um objetivo de custo e até de prazo bem estruturado, eu acho que acaba por ser muito mais gratificante. Portanto, eu sinto que para o projetista é muito diferente desenvolver um projeto com base em requisitos reais do que estar a desenvolver um projeto que vai chegar à obra ou durante a fase vai começar a ser todo martelado e espremido para encaixar num budget Uhum. e num custo que não vai encaixar, não é? Não é possível, vai ter que ser alterado e Começa a desvirtuar o projeto, não começas a é? desvirtuar e há uma componente muito emocional do lado dos projetistas quando desenvolvem o projeto. E eu acho que há muita falta desta sensibilidade, quer seja dos donos da obra, até muitos de nós gestores de projeto, de esta falta de sensibilidade. Há uma componente emocional forte ligada ao projeto quando se desenvolve um projeto. Passamos muitos dias, meses, noites até a detalhar coisas que são tiradas assim de ânimo leve da obra e Uhum. que para o projetista pode ser muito, muito desgastante emocionalmente. Para além do desgaste todo de refazer trabalho, ou seja, Exatamente, depois é desgastante também para nós que certo. estamos aqui a gerir essas alterações e a gerir as emoções do projetista Uhum. pronto, Uhum. E achas que a figura do estudo de projeto não corre o risco também de ser vista um bocadinho como castradora, ou seja, impedir que os arquitetos desenvolvam aquilo que querem desenvolver? Olha, eu acho que pode também depender da abordagem de gestores de projeto. E já Uhum. falámos aqui, há diferentes abordagens, não é? Há uma mais quase administrativa, digamos assim, e uma mais construtiva. Pode efetivamente cair nessa sensação. Pelo menos a minha experiência como gestora de projetos na AlphaLink, nós tentamos que lá está, fazer que o arquiteto perceba que o facto de estarmos a balizar para um objetivo real vai resultar, ou seja, vai servir para o bem de todos no final do projeto Uhum. e dele próprio também. Porque se não havendo esta castração, digamos assim, nesta fase inicial, vai fazer com que depois o projeto dele mais tarde ou mais cedo seja desvirtuado, como estávamos a falar. E na AlphaLink acabamos por tentar encontrar este equilíbrio das partes de tanto projetista como dono de obra e tentar fazer com que as motivações de cada um se encontrem no final. Uhum. Portanto, se calhar até proporcionamos a possibilidade de o arquiteto desenvolver aquilo que se quer, seja tanto que o dono de obra pretende, como o próprio arquiteto quer dentro dos objetivos do dono de obra, não é? O que tu Exatamente, estavas a dizer, como acontece sem um gestor de projeto capaz, exato. é que é isso, desenvolve-se uma coisa se calhar idílica que depois não vai acontecer e, portanto, o produto, como é desvirtuado, será sempre, não, mas tendencialmente pior do que caso Exatamente. seja desenhado à partida para um Sim, determinado acho que é sítio. mais gratificante, lá está, para os arquitetos no Sim, final do dia, se for executado sim, desta sim, sim, forma. faz sentido, faz sentido. Hum, Começando então, ou seja, já temos aqui o início do projeto, seja para um projetista como para um gestor de projeto. Começando a desenvolver o projeto, começamos a ter, para além do conceito, o choque de realidade também com a integração das especialidades e tudo mais. Qual é que é a diferença para a forma como olhas para esse processo agora e antes? É diferente? É, é diferente. Eu agora, como tenho alguma distância, vá, da visão de projetista, não é? Que acaba por ser um bocadinho enviesada Uhum, sempre, sinto, ou tornou-se mais evidente, que na altura não era tanto, que os projetistas estão cada vez mais preocupados em executar bem o seu projeto, uhum, a fazer monoprojetos, sem avaliar tanto as fronteiras entre os outros projetos. E isso torna-se muito evidente agora que estou na obra, portanto, estamos constantemente a lidar com N incompatibilidades que eram coisas que eram perfeitamente evitáveis uhum. se os projetos fossem desenvolvidos e executados de uma forma muito mais Integrada. integrada, coesa, portanto, sente-se muito esta falta de comunicação e de compatibilização dos projetos. A verdade é que a pressão dos prazos, e eu sentia muito isso,
usávamos também muito isso, de certa forma, a nosso favor. A pressão dos prazos acaba por nos fazer ou forçar a trabalhar cada um por si. Há muito esta tendência de os projetistas, os engenheiros ficarem à espera que a arquitetura feche os projetos, este feche, salvo seja, não é? Uhum. Para entregar aos engenheiros, para eles depois então irem fechar as bases deles, e cada um fecha as suas bases, e há aqui uma série de entrelinhas que ficam assim em zonas cinzentas e pronto, por resolver. Hum, Enquanto projetista, eu não tinha tanto esta clareza. Nossa vida, o nosso dia a dia era muito desenvolver o projeto, reuníamos semanalmente ou de 15 em 15 dias com as engenharias, falávamos ali, trocávamos ali umas bolas, falávamos ali meia dúzia de incompatibilidades que detectávamos, depois ia cada um trabalhar por si, só que nestes entretantos que está cada um a trabalhar por si, os projetos estão a evoluir e continuam a não estar integrados uns com os outros, e havia efetivamente essa tentativa de compatibilizar, mas quando a pressão era grande de entrega, recebemos tudo e vamos entregar, e na obra logo se vê. E achas que esse era assim o tema fundamental? Era a questão do tempo? Era a falta de tempo que não permitia que os projetos fossem pensados o suficiente, que não se olhasse para o projeto como um todo, mas sim várias pecinhas que, enfim, se encaixavam menos bem, mais tarde logo que se resolvia o encaixe. Eu na altura achava que sim. Uhum. Hoje em dia, com esta distância emocional da coisa, acho que efetivamente nós nos habituámos a trabalhar dessa forma. Uhum. E mesmo que houvesse mais tempo, porque às vezes até havia, Uhum. já está um A bocadinho forma de viciada trabalhar a forma de já está trabalhar. estabelecida. Exato, e já há falta quase de sentido crítico e deste de não estar só a executar, mas estar a conceber o projeto, Uhum. no sentido lá de conceber, de fazer, desfazer, de trocar ideias, de ser um processo muito mais interativo, e, e acho que deixámos de conceber assim os projetos, ou Uhum. seja, deixámos mesmo de conceber e estamos muito a executar, Uhum. e executar sempre para o dia da manhã. Uhum. Pois, nós costumamos dizer que os projetos são processos interativos e iterativos, ou melhor, interativos e iterativos, assim é que é. E muitas vezes o que acontece é que só há uma iteração, na verdade, não é? Que é, como estavas a dizer, a arquitetura fecha o projeto, vêm os projetistas de especialidades, fazem as suas especialidades sobre as bases de arquitetura. Se houver tempo, o arquiteto ainda dá uma olhadela, muitas vezes já não há, não é? E envia-se para a consulta de obra sem que as coisas estejam Sim, sim, casadas. e às vezes era totalmente consciente isso, depois em obra logo se vê. Uhum, uhum. Havia. E nesse sentido, o que é que se esperava da obra? Entendes a Então, minha pergunta? isso também é giro. A minha visão realmente, agora que me obriguei a fazer Mudaste. este. Exato, mudei. Agora que me obriguei a fazer este recuo no tempo, o que eu esperava na obra. Eu hoje em dia até me dá vontade de, não sei se te ri-se de chorar, mas. Porque acho que é o que Se muitos calhar às arquitetos vezes esperam da rir, às vezes obra. chorar, né? Depende. Sim, sim, exato. Mas os arquitetos esperam coisas da obra, eu também esperava, mas é de uma forma, ah, eu acho que até ingênua, não é Uhum, por mal, não uhum, é, mas eu esperava que a obra fosse realmente, tivesse à espera que as coisas estivessem feitas para eu ir lá ver se estava alinhado com a porta que eu queria que tivesse alinhado, ou se as luminárias estavam centradas naquele armário, imagina, se os alçapões estavam alinhado naquela zona do corredor ou se estavam uhum. escondidos, e esperávamos um bocadinho, muitas vezes, que as coisas estivessem executadas para irmos lá ver e dizer: mas pôs isto aqui, como assim? Não, isto não era para ficar aqui. Ah, e na altura parecia-me uma coisa muito fazível, não é? Uhum. Chegar à obra e dar ali, isto é só fazer assim, isto é só fazer assado. E o só, nessa altura, que realmente era uma coisa tão simples, agora que estou nesta posição de obra, como gestora de projeto, esse só é muito atramado. Esse só implica uma série de pessoas, de recursos, de preparadores, de instaladores, de uma data de malta que tem desenhos e uma data de temas que se cruzam, que nós nem estamos a ver, Uhum. que até muitas vezes são só visíveis na obra, e há muita falta dessa percepção do lado dos arquitetos, e eu própria tinha essa falta, pronto, de percepção, dessa clareza, digamos É a assim, falta de contacto com a obra também, não é? muita falta de contacto com a Ou seja, obra. mesmo que os arquitetos visitem as obras, e claro que sim, claro que visitam,
esse trabalho todo de preparação para se fazer um trabalho, para executar um trabalho, é meio invisível para quem não passa os dias na É obra. totalmente. Aliás, isso era uma das minhas principais frustrações como arquiteta, era precisamente essa distância da obra. Uhum, Passávamos demasiadas horas atrás de um ecrã e isso dá-nos pouca também empatia com o empreiteiro e com uhum, tudo o que uhum, é preciso. O que é que implica fazermos uma alteraçãozinha de um interruptor da esquerda para a direita? Quer uhum. dizer, de repente há uma data de temas que se cruzam e que, pronto, e que tornam aquilo o caos e o pânico. Certo. Há naturalmente temas que só são possíveis de verificar em obra. Hoje percebo que uma grande parte deles eram previsíveis e fáceis de compatibilizar em fase de projeto e pronto. E a verdade é que a forma como os projetos estão a ser desenvolvidos estão a empurrar realmente muitos temas para a obra Uhum, que nos desfocam também das coisas, dos temas principais. certo. Por outro lado, eu também acho que existe algum conhecimento técnico específico na obra que os projetistas não têm. Certo. Não sei se sentes isso. Sim, sim, não, totalmente. Ahm, portanto, não sei se isso era uma parte também consciente do que se esperava da obra, que era esse conhecimento técnico específico do empreiteiro para ajudar a estabelecer, mais do que a desenvolver, a estabelecer uma determinada solução. Sim, sim, sim. Isso acontecia e na obra onde estou também acontece muitas vezes. Ou seja, eu acho que não era, a maior parte das vezes não é deliberado. Uhum, Quando estamos a desenvolver um detalhe construtivo e os arquitetos perdem muitas horas ou investem muitas horas a desenvolver determinados detalhes convencidos que são perfeitamente executáveis uhum, e chegamos à obra e a maior parte das vezes não são, quer seja porque os instaladores não dão garantias, quer seja porque não estão a ver fronteiras com outros temas que o empreiteiro, por ter um conhecimento técnico e mais específico, está a ver. Nós na AlphaLink temos um tema que acho que não sei se há uma única obra em que um projeto tenha desenhado um detalhe, um projetista tenha desenhado um detalhe de impermeabilização que não meta água. Portanto, a obra onde eu estou agora não é exceção, é mais uma em que estamos a desenvolver, ou o projetista desenvolveu o detalhe de impermeabilização, foi estudar com os fornecedores, com isto e com aquilo, e chegamos à obra e acabamos sempre por ter este tema de mete água, o empreiteiro não, diz que não vai executar aquilo assim, porque ao fim e ao cabo depois a responsabilidade é dele, são eles que dão as garantias, e estamos sempre neste vai e vem de responsabilidades, de detalhes, de impermeabilizações. E de outras coisas, pronto, que só o empreiteiro com o seu conhecimento técnico mais específico é que se calhar conseguiria uhum. resolver, E, digamos assim. e como é que tu achas que isto se resolve? Ah, Se calhar é uma pergunta Eu, demasiado. não, não, eu acho que faz sentido, porque eu ouço muitos colegas e na obra ouço muitas vezes aquela frase típica de mas é o projetista é que tem que detalhar Uhum, isto, uhum, mas isto é responsabilidade do projetista. E acho que às vezes o facto de pressionarem esta responsabilidade ao projetista e o facto de dizerem que é responsabilidade dele não vai fazer com que ele saiba uhum, isso resolver. Portanto, estamos constantemente a perder um bocadinho, eu acho que de tempo e recurso de todos, e há um investimento forte do lado do projetista, um investimento do nosso lado de gerir tudo isto, e estamos a tentar espremer uma solução a alguém que não tem essa capacidade técnica de dar resposta. Portanto, acho que se assumíssemos de uma vez por todas na indústria que há certos detalhes mais técnicos, certas especificações do projeto que poderiam ser efetivamente passadas para o lado da obra e assumidas logo à partida pelo empreiteiro para nos focarmos noutras coisas. Hoje em dia os projetos são altamente complexos. Temos edifícios com PTs, com geradores, com DALIs, com tudo e um par de botas e de repente obrigarmos que os projetistas dominem todos estes temas, obviamente têm que dominar de uma forma nem que seja superficial, mas em detalhe cada um deles. Há não sei quantos pormenores de caixilhos diferentes. Portanto, o empreiteiro tem muito mais acesso a toda essa informação mais técnica e mais direta com os instaladores e Pois. com os subempreiteiros. Sim, acho que faz sentido, não é? Portanto, o que tu me estás mais ou menos a dizer, acho eu, é deveria ser deliberado que determinadas soluções fossem estabelecidas já com o apoio técnico do empreiteiro, subempreiteiro, Exato. quer que seja.
Sendo que Isso. o empreiteiro não quer fazer, Sim. claramente não quer fazer Sim, isso. bem, se isso for, lá está, explícito durante a contratação do empreiteiro, Exato. pois que, sim, Pois, tínhamos que mudar um bocadinho esse panorama certo. de contratação e de Levava-nos aqui responsabilidades. à forma como se contrata uma obra, aos modelos contratuais, como nós costumamos dizer, que há de dar um outro passo a dois. Passámos pelo início do projeto, desenvolvimento da parte da concepção, estamos a falar da obra. Para fechar o ciclo de vida de um projeto, temos o fim de um projeto, Exato. o fecho do projeto. Quão diferente é para projetistas e para gestores de projeto? Olha, eu como projetista, acho que o mais marcante do fecho de um projeto para nós era o dia em que conseguíamos o fotógrafo ir lá fazer as fotografias. Uhum. E acho que a arquitetura hoje em dia também se foca um bocadinho nisto da imagem. Antes de estar a ser E usado o edifício, antes do antes NAPROM, de, antes de... exatamente, antes de dar para onda em cima da cômoda. Portanto, acho que era aí que marca, porque é onde tu vais tirar as fotografias, tiras aquele conteúdo para o teu portfólio, digamos assim, como arquiteto, e acho que o fecho do projeto era muito marcado por essa altura. Ah, Enquanto gestora de projeto, o fecho do projeto é assim uma coisa muito vaga, é assim um pontinho no infinito, Uhum. pode ser muita coisa. Nós estamos desde fazer comissionamentos e ensaios, que é um bocadinho ali o fecho da obra, mas também podemos estar no projeto já depois de ele estar a ser estar acabado e estar a ser habitado, e de repente há um problema de uma máquina de ar-condicionado que está a fazer frio em vez de fazer quente, e nós como representantes de zona de obra também vamos lá dar apoio e até quase servir às vezes de testemunhos de que é que fez, quem é que fez o quê e porquê, e eu dar aqui, apanhar aqui um bocadinho o histórico de tudo. Portanto, como gestor de projeto não há assim um fim super definido, Uhum. exato. Uhum. Pois, Não sinto isso. concordo, também tenho essa sensação de nunca não há aquele sentimento de closure, não é? Exato. Foi agora, foi neste dia, Sim. não existe tanto. Já começa a ser um hábito aqui do Passa 2 acabar com um conselho para quem nos ouve. Eu, na verdade, a ti acho que te vou pedir dois, que é um conselho para projetistas que trabalhem com gestores de projeto e um conselho para gestores de projeto que trabalhem com projetistas. Então, aqui para os meus colegas arquitetos, se estiverem a trabalhar com os gestores de projeto que tivemos aqui a falar, não tanto os gestores de projeto Pombo Correio, mas os gestores de projeto mais É sério? Gestores de projeto proativos. a sério? Se eu falar dos gestores de projeto proativos, o meu conselho seria, usem e abusem do gestor de projeto. O gestor de projeto é a pessoa no projeto que tem a visão mais integrada do projeto. É quem vos pode trazer, é quem traz maior razoabilidade ao dono de obra, portanto é a pessoa mais capaz de defender os vossos interesses, quer seja para o dono de obra, quer seja para o próprio empreiteiro. Portanto, o meu conselho seria esse, Uhum. aproveitarem ao máximo o bom que é trabalhar com o gestor de projeto. Para gestores de projeto, o que é que eu ia dizer ou aconselhar? Acho que é muito fácil para os gestores de projeto apontar um bocadinho às vezes o dedo aos projetistas de falta de conhecimento técnico ou de compatibilização dos projetos, mas realmente os projetistas têm a vida cada vez mais dificultada e estão cada vez mais pressionados, e acho que às vezes faz falta aqui um bocadinho mais empatia e aqui um bocadinho mais, se calhar, compaixão com a arquitetura. Ok, boa. É assim então neste tom mais emocional que acabamos este Passa 2. Obrigado pela partilha da experiência. Obrigada eu. Espero que a conversa tenha sido útil para quem nos acompanha. Foi o Passa 2, Estudos de Caso, da Arquitetura à Gestão de Projeto.